O perfil de consumo nos supermercados brasileiros está passando por algumas transformações. Vamos saber o que mudou no jeito de consumir do capixaba. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é Hélio Schneider, superintendente da ACAPS, Associação Capixaba de Supermercados. Hélio, bem-vindo aos estúdios da AS Brasil e vamos falar um pouquinho de como o capixaba está indo ao supermercado agora. Como é que ele está fazendo as compras dele? Olha, a realidade, o perfil do supermercado, vou dar um exemplo aí. Primeiro, aonde que ele está residindo, qual o bairro, aonde que é a localização dele. Porque, ora, hoje, com o número de lojas que estão à disposição hoje do consumidor, é aquele negócio, você vê, há tempos atrás, ele fazia suas compras, entendeu, até mensais ali, né? Hoje, ele, dependendo de onde ele está comprando, às vezes até diariamente, nem semanalmente. Mas, de um modo geral, o que a gente observa, que o consumidor, rapaz, ele faz as suas compras semanalmente, né? E isso é essa a situação que a gente observa nesse comportamento. O preço hoje em dia não é o mais importante, né? O preço, ele é um dos fatores. Eu acho que hoje o mais importante é o preço ser justo, porque tem muitas vezes, lógico, tem empresas que levam como estratégia o preço, mas ele às vezes ele ganha no preço, mas não ganha no atendimento, ele não ganha no serviço que ele presta. Porque eu sempre digo o seguinte, o supermercadista ele não consegue ser bom em tudo, isso é difícil, é uma dinâmica muito grande, pela exigência, até pelo comportamento do consumidor de hoje. Que tem um consumidor que ele quer uma loja perto de casa, ele não quer uma loja muito grande, ele quer uma loja confortável, enfim, tem uma série de exigências. Já tem outro que ele não tem esse comportamento, não, ele prefere ter o preço. Então, são um dos fatores, então, e vários ao mesmo tempo que a gente observa que você tem que atender da melhor maneira. Então, dependendo do perfil do consumidor daquela região, é que o supermercado ele tem que, aliás, antes de ele construir uma loja ali, ele tem que fazer um levantamento comportamental rapaz, daquele consumidor. O que aquele consumidor vai exigir? Para aí ele ter as estratégias que ele vai realmente atender bem e fazer um bom negócio. A gente percebe também, Hélio, que o propósito, né, faz parte hoje de uma lista de compra. Ele quer um produto que seja sustentável, orgânico, que que traga consigo um valor agregado. Isso daí, sem dúvida nenhuma, você veja bem, é uma das exigências, né? Você vê que há anos atrás, quando começou os produtos Diet Light, né? Hoje são produtos sem lactose, produtos sem glúten, produtos orgânicos. Então, isso tudo ele tem a influência, que o consumidor ele vai lá, vou lá num setor de hortifruti. Quando ele encontra um setor onde produtos 100% orgânico, ele vai valorizar aquilo ali. Quer dizer, ele vai atender. E assim... a variedade aumentou muito, né? A variedade, ela aumenta, quer dizer, tudo isso é feito um estudo do que o consumidor daquela região ele necessita. Aí sim, agora, se o supermercadista ele sentir, entendeu, que determinados produtos ele não tem consumo naquela região, isso ele vai observar, isso vai detectar facilmente e ele não vai investir naqueles produtos para atender, quer dizer. Até os produtos para os pets ganharam espaço dentro do supermercado. Opa, nossa vida, hoje quem que é difícil hoje é você ver, às vezes, uma residência interior com uma família que não tem um pet. Ele não tem um pet, às vezes se a casa, por exemplo, até em apartamento hoje você tem os pets, né? E cada vez o ser humano
ele se apaixona cada vez mais pelos animais de estimação. Então isso é muito bacana, é um comportamento que anos passados, quem tinha um cão, por exemplo, quem tinha casa, tinha um espaço grande, hoje não, hoje o gatinho, rapaz, o cachorrinho, eles faz parte da família dele. Então você tem por obrigação, até para dar um bom atendimento, entendeu, àquele consumidor. Hélio, vamos falar um pouquinho de crescimento no setor, né? No Brasil está tendo um crescimento no primeiro semestre, apresentou uma evolução aí de 4%. Olhando só para o Espírito Santo, reflete esse cenário positivo? Reflete. Hoje a gente tem o crescimento que você está falando, vamos falar em crescimento em vendas, né? Mas a realidade, em função da competitividade também, que não só aqui no Espírito Santo, principalmente porque aqui é uma competitividade muito acirrada, mas no Brasil também isso está acontecendo e a rentabilidade ela teve uma quedazinha, né? Então isso daqui faz com que a disputa fica mais acirrada. E na realidade é o seguinte, quem ganha mais é realmente o consumidor. Eu acho que isso é salutar. Pior quando você vê não só um setor supermercadista, como qualquer outro setor, quando essa atividade é uma atividade, entendeu, em que ela é concentrada, né? Então isso é o pior, é a pior coisa que pode existir dentro do mundo dos negócios. A gente percebe aí uma chegada de empresas de fora no setor com atacados maiores. Isso deu alguma movimentada interna aqui nas empresas locais? Bem, isso reflete, entendeu, a pujança do nosso estado, né? Porque quando você vê as empresas vindo de fora, de outros estados, São Paulo e agora recentemente de Minas Gerais, isso reflete que o empresário está acreditando no Espírito Santo. E isso daqui é muito bom. Isso a gente tem notado. O Espírito Santo hoje é um estado, rapaz, que é referência nacional. Nós temos uma boa governabilidade e eu acho que isso daí a gente pode nos orgulhar. O capixaba pode nos orgulhar, entender disso daí. Então, eu acho que não só os supermercados, mas de um modo geral, muitos outros setores, então, eles estão investindo no nosso estado. E o que a gente torce é que a gente continua sempre assim e o Brasil, de um modo geral, a expectativa ela seja positiva para os próximos anos. E é um setor que emprega muito. A gente sabe que o varejo, principalmente, né, de supermercado, ele emprega muito. E a mão de obra não está fácil para nenhum setor, nenhum segmento da economia está encontrando mão de obra fácil. Como é que vocês estão se virando? Isso é um fenômeno que eu digo para você, assim, nós já tivemos fases aí de dificuldade de empregabilidade, de mão de obra, de um modo geral. Isso já aconteceu, mas não dessa maneira, que hoje a gente observa que hoje a mão de obra ela tá de um modo geral, né? Antes, por exemplo, o nosso setor, quando principalmente o mercado imobiliário, ele crescia, alavancava assim, fora da curva, a gente notava que a gente estava perdendo muitos funcionários, entendeu? Para a construção civil, né? A gente sentia isso daí, então detectava. Mas eu digo uma coisa para você, que esse fator, isso que está acontecendo agora, é uma situação, rapaz, que a gente está difícil até de você detectar. Então tem uma série de coisas que, às vezes, suposições, que uma delas eu acho que é o problema do excesso, às vezes, de facilidade que o próprio governo, ele investe, entendeu? Como Bolsa Família, Bolsa de tudo quanto é jeito. Então isso, o que a gente detecta é que isso às vezes desestimula, entendeu? O empregado, aliás, o cidadão, ele a procurar alguma coisa. Quer dizer, existe uma acomodação, rapaz, de um modo geral. Então isso é ruim. É ruim. Eu acho que não que nós somos contra a qualquer tipo de ajuda, mas que essa ajuda ela seja direcionada
para pessoas realmente que têm necessidade. E uma das coisas que a gente verifica que nem sempre essa pessoa que está recebendo essa bondade, vamos falar assim, ela realmente necessita. Ela pode trabalhar e ganhar o seu sustento e evoluir profissionalmente, porque muitas vezes o emprego, o trabalho, ele não é só para você ganhar o seu salário, mas o trabalho, ele além de dignificar o cidadão, ele também promove, entendeu? A capacidade dele ali, ele passa a se autoprofissionalizar dentro daquilo que ele faz. Então, isso é que a gente está detectando de um modo geral. Estou dizendo sim, um dos fatores, pode ser que tenha outros, mas a realidade é uma pergunta que ela está para muitos brasileiros e a gente não tem uma resposta ainda. O déficit hoje de mão de obra seria em torno de quantos trabalhadores? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, assim... aleatoriamente, mas posso dizer o seguinte, se tiver hoje 4.000 a 5.000 disponíveis aí, a gente, só no nosso setor, nós arrumamos tranquilamente, entendeu, para acomodar todo esse pessoal. Tanto é que nós já temos empresas aí que estão buscando mão de obra lá da Venezuela. Já está trazendo para trabalhar. Já tem supermercados fazendo isso? Já tem supermercados fazendo isso. Certo. E, Hélio, nós estamos aí nos aproximando de um dos eventos mais importantes do varejo capixaba, aqui no Espírito Santo, que é a CAPES Trade Show. O que tem previsto para essa edição de 2025? Olha, a previsão, posso garantir uma coisa, que a gente sempre tem um desafio muito grande, que ela tem que ser melhor do que 2024, e ela vai ser. É um evento tradicional, um evento que nós vamos para a 37ª edição e a gente vai ter muitas novidades, não só na área de exposição de produtos e serviços, mas nós temos a área de capacitação, são 3 dias que começa de 9 horas e vai até praticamente às 22 horas, trazendo conhecimento de toda espécie para o setor, entendeu? Então, a gente vai realizar esse evento com muitas novidades e eu tenho certeza que quem for lá não vai se arrepender. E eu convido, aproveito a oportunidade, que quem está ligado, direto ou indiretamente, ao setor de varejo, que eu vou dizer uma coisa para você, difícil qual a empresa... entendeu? Que ela não está ligada, entendeu? Ao supermercado, inclusive vocês da comunicação, né? É comunicação, é o financeiro, é construção civil, é a empresa de eletricidade, é a empresa, rapaz, de refrigeração, enfim... Todo mundo está ligado ao nosso setor, que ele tem uma dinâmica muito grande, né? Então, além, lógico, da indústria, de um modo geral, enfim, tudo quanto é produto hoje, não só alimentos, mas não alimentos também, que a gente não vende só alimentos, né? Nós temos aí, oferecendo tudo aquilo que o consumidor, praticamente, volto a dizer, daquela região, ele necessita. E ele vai ter lá isso tudo exposto. Maravilha, Hélio. Obrigada aí pelas informações. A gente vai conferir esse evento importante do varejo, que sempre traz novidades, novas tecnologias. Sucesso aí para vocês. Espero vocês lá. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.